Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor João William. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo. Não se esqueçam disso. Inscreva-se no canal, compartilhe, comente. Isso é muito importante para mim. Clica no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. Pessoal, eu vou falar sobre uma lei que regulamenta a profissão de historiador, que foi promulgada pelo Senado Federal no dia 17 de agosto de 2020. É a Lei 14.038. Ela foi promulgada pelo Senado Federal porque o presidente Jair Bolsonaro, em 2019, vetou essa lei. Essa lei que regulamenta a profissão de historiador foi criada pelo senador Paulo Paim. Ele atendeu a reivindicação dos profissionais da área, dos historiadores. Então ele criou essa lei e o presidente, apesar de ter tantas pessoas interessadas na regulamentação dessa profissão, ele vetou. Por que o presidente vetaria uma lei que regulamenta uma profissão? Por quê? Qual a importância disso? Né? Eu faço essa pergunta para vocês. Eu posso tentar responder. Talvez ele e o grupo que ele representa tinham a intenção de fazer um revisionismo histórico através do achismo. Eu acho que era assim. Estão mentindo, os historiadores estão mentindo. Qualquer pessoa leiga que não tem menor condição de fazer um revisionismo histórico começa a fazer, já estão fazendo, né, vários revisionismos históricos através do achismo, baseados no que eles acham, através dos interesses ideológicos deles. Agora, até eles podem continuar fazendo isto, mas não é mais oficial. Só historiador pode fazer revisionismo histórico. E o historiador de verdade, ele vai fazer o revisionismo baseado em fatos, baseado em procedimentos científicos, baseado em achados de documentos, de fotografias, imagens, instrumentos, ferramentas antigas, ruínas de cidades, tábuas com escritas antigas. Não é mesmo? Isso é revisionismo. O historiador não faz o revisionismo do nada. Ele não faz o revisionismo histórico do nada. Ele tem comprovações, procedimentos científicos. Ele tem que seguir critérios para ele fazer o revisionismo. Se ele quer fazer o revisionismo, se ele acha que deve fazer o revisionismo sobre determinado assunto, ele tem que ter comprovações, documentos, jornais antigos, revistas antigas, como eu já falei, uma série de comprovações para poder fazer esse revisionismo. E aí ele vai publicar, ele vai criar um artigo, depois de pesquisar muito, procurar muito essas comprovações. No caso, se for mais antigo, fazer escavações arqueológicas, e assim, etc, etc. Ele vai escrever um artigo científico, vai publicar numa revista científica da área de história, vai ali relatar onde ele conseguiu, por que está fazendo esse revisionismo, baseado em que ele está fazendo esse revisionismo, não é mesmo? Isso é profissional. História é uma ciência que segue procedimentos científicos. Tá, pessoal? Não é qualquer um que pode sair fazendo revisionismo histórico. Tá? Não é baseado num fato, ou num documento, ou um achado de uma mandíbula, ou uma ferramenta, um vaso, que vai mudar todo um contexto já bastante estudado, bastante trabalhado pelos historiadores. Não é mesmo? Então, com a regulamentação da profissão de historiador, somente vai ter credibilidade
para fazer esse revisionismo, para poder escrever artigos sobre história, somente pessoas que têm a faculdade de história, que fez um pós-graduação referente à história, um mestrado referente à história, um doutorado referente à história. Não pode ser mais qualquer pessoa leiga ou de outra profissão que comece a falar do nada um monte de coisas, como acontece hoje em dia. As pessoas vão continuar falando, só que credibilidade é só quem é profissional da área. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? É a mesma coisa que um açougueiro escrever um livro de medicina, né? Como que, né, escrever um livro de medicina ou começar a praticar medicina. Um açougueiro começar a praticar medicina, operar pessoas, receitar remédios e assim por diante. Esse é o grande exemplo. Então, ou uma pessoa que não entende nada de construção, fazer uma planta de um prédio, o prédio vai cair. Quem é que vocês vão chamar para fazer a planta de um prédio? O profissional, que é um engenheiro. Né, gente? Isso que vocês vão chamar. E assim por diante, todas as outras profissões. Então, qual a intenção do presidente vetar? O Senado tem que promulgar, tem que derrubar o veto do presidente para regulamentar uma profissão. Né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Estou feliz que a profissão de historiador, já que eu sou formado, eu tenho formação, uma graduação em História, e eu tenho licenciatura em História, e eu tenho outra graduação que é bacharelado em História. Também eu tenho uma terceira graduação que é de Geografia. Eu sou licenciado em Geografia. Tá, pessoal? Até o próximo vídeo.